De Deus está aqui, aleluia, 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 oh, aleluia, aleluia. Fique à vontade, Espírito Santo, aqui é a tua casa, aqui o Senhor pode ficar à vontade para fazer como o Senhor quer nessa noite, oh, aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20, glória a Deus, que diz assim. Depois disso, a minha versão ela é muito atual, então pode ser que não bata muito bem com a sua tradução, mas está na mesma interpretação. Depois disso, os moabitas e os momitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, na sua tradução pode estar dizendo que, com medo, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás no céu? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, quem expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao seu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos na sua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão Moabitas e os habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão voltados para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e filhos, até os de colo, estavam ali, em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escute todos os que virem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desta grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com você. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e das coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores,
o Senhor preparou uma emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram uns dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram no lugar onde se avista, chegaram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No versículo 29, o temor do Senhor veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Aleluia. Amém? Você pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Eu li a história toda e li algumas partes para você entender o que eu quero trazer para a sua vida nessa noite. 2 Crônicas, capítulo 20, vai falar sobre uma história que acredito que muitos de nós conhecem. Verdade. É uma história que mostra literalmente que quando você faz pelo Senhor, o Senhor faz por você. É verdade, Pai. E aqui Josafá, ele vai estar no seu dia normal, no seu reinado normal. E de repente vai vir um problema sobre ele. De repente os grandes inimigos vão começar a se levantar contra eles, de forma que ele vai ficar com medo. Josafá estava lá, de repente, vivendo a sua vida normal. E de repente um problema surgiu. Um problema além da capacidade dele. Um problema que não tinha como ele resolver com as forças dele. Tanto que ele diz, quando ele chega até ele diz, Josafá, vem uma grande multidão. Ele já amedronta Josafá, dizendo, Josafá, não é qualquer coisa que está vindo contra você. Josafá, não é qualquer problema que está se levantando no teu caminho. Josafá, tem uma grande multidão de exércitos inimigos vindo contra você e a gente não tem capacidade para lutar contra eles. A Bíblia diz mesmo que Josafá teve medo. Que Josafá teve medo, ele começou a se alarmar. E o que ele fez? Ele poderia deixar que esse medo paralisasse ele e ficasse ali, se lamentando mesmo. Não, realmente, não tem como eu lutar. Não tem como eu vencer, não tem como eu enfrentar. Mas não, a Bíblia diz que ele teve medo, mas ele foi buscar o Senhor. Ele sentiu medo, mas ele não reagiu conforme o medo que ele estava sentindo. Verdade. E o que eu quero trazer para a nossa vida é que muitas das vezes a gente está nessa fase. A gente está vivendo a nossa vida normal, nosso ministério normal, nosso cotidiano normal, e de repente vem um problema no nosso caminho que está além da nossa capacidade de resolver. E aí a gente sente medo, porque a gente é ser humano. A gente sente medo, a gente sente insegurança, a gente se sente vontade de recuar, mas cabe nós a gente reagir conforme o medo ou contra o medo. O problema não é o que eu sinto, é como eu reajo ao que eu sinto. Eu posso sentir medo, mas será que eu vou deixar o medo me paralisar? Eu posso sentir desânimo, mas será que eu vou sentir o desânimo que está tentando me alcançar, parar minha caminhada? Eu posso sentir, sabe, vontade de recuar, mas será que eu vou reagir conforme essas emoções? O justo, ele não vive pelas emoções, ele vive pela fé. Verdade. Não é o que eu sinto, é o que eu sei. Porque nem sempre eu vou sentir vontade de orar. Meu Deus. Nem sempre eu vou sentir vontade de buscar. Nem sempre eu vou sentir vontade de vir à igreja. Nem sempre eu vou sentir vontade de ler a Bíblia. Mas cabe a mim eu ter a minha fé em prática. Mesmo não sentindo vontade, eu ter a certeza que eu tenho a responsabilidade de meditar nisso aqui, de buscar a presença de Deus, porque qualquer coisa eu fico vulnerável. Por que o inimigo ataca a nossa fé? Por que o inimigo gosta de aproveitar nossas emoções? Porque nosso maior inimigo é nós mesmos.
E a melhor estratégia que o inimigo tem é criar situações para gerar emoções negativas, para a gente reagir conforme essas emoções negativas e paralisar no lugar onde a gente está. Meu Deus! Porque o medo, ele paralisa. Você vai sentir medo, sim. Você vai sentir desânimo, sim, como Josafá sentiu. Mas você tem duas opções. Ou você enfrenta o teu medo, ou você fica paralisado, deixando a situação te vencer. Porque a presença de Deus está com você. Então nós não temos motivos para se preocupar. Às vezes a gente se preocupa demais. E às vezes a gente esquece o Deus que a gente serve. Porque todo sofrimento, toda guerra na vida de um escolhido do Senhor tem um propósito. Sabe qual é o propósito de Deus com Josafá? Era mostrar a Josafá o poder de Deus de uma forma como ele nunca viu. Vai ler a história antes desse capítulo aqui e vê se Josafá já tinha experimentado essa experiência. Vê se Josafá já tinha visto esse modo de agir de Deus. Não, o que Deus fez aqui foi algo inédito. Era como se Deus estivesse dizendo para Josafá, ele permite essa guerra acontecer, esse sofrimento acontecer, essas circunstâncias além da sua capacidade acontecer, para você experimentar o meu poder de uma forma como você nunca experimentou durante toda a sua vida. Eu vou fazer algo inédito, Josafá. Então, quando Deus quer fazer algo inédito, Ele permite uma guerra grande. Porque quando algo grande da parte de Deus está ao nosso encontro, está ao nosso caminho, algo pior que vai tentar nos paralisar, para nos impedir de prosseguir, vai acontecer. Verdade. E Deus te trouxe aqui para te dizer, não seja covarde. Não retroceda. Tem algo grande vindo ao teu caminho. Esse sofrimento, essa guerra, essa aflição é anúncio de algo grande que está a caminho. Deus fará algo inédito na tua vida. E o mais interessante é que se você for ler com cada detalhe, ele diz assim, ele teve medo e ele foi buscar seu Senhor. E eles se foram de pé diante de um pátio novo. E quando eu estava lendo isso, eu falei, muito interessante, Senhor. Porque quando o Senhor permitiu essa notícia que causaria um impacto nele, que causaria um medo nele, o Senhor levou ele a trocar de ambiente. E não foi qualquer ambiente, a Bíblia destaca que era um pátio novo. Aí o Senhor falou para mim. Então você consegue entender que as guerras que eu permito é para impulsionar você a um novo tempo. Porque quando uma guerra surge, a gente começa a buscar de uma forma como a gente nunca buscou antes. É verdade. Porque quando mata calmo, a gente fica ali tranquilo. A gente fica numa paz. A gente fica tudo sob o controle. Mas não é essa hora que é a hora da fé ser provada. A hora da fé ser provada é quando o exército inimigo vem contra você. Por que Deus fala com você antes das coisas acontecerem? Ou Ele não avisa quando as coisas acontecem? Porque Ele sabe que se Ele falar, você vai retroceder. Então primeiro Ele permite o processo vir, aí você passa no processo e dentro do processo Ele fala com você o que Ele vai fazer amanhã. Aleluia! Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Você pode não estar entendendo nada, mas confie no meu trabalhar. Eita, Pai. Essa guerra está te impulsionando para um novo tempo. Esse sofrimento que está te ferindo está moldando você para um novo tempo. Há uma nova fase chegando na tua vida. E nova fase requer uma nova mentalidade, requer novos hábitos, requer uma nova maneira de buscar, requer uma nova posição, requer uma fé mais fortalecida, requer uma estrutura mais forte. Por que Deus tem que te dar uma estrutura mais forte? Para você aguentar o peso desse tempo. Meu Deus. Eita, Jesus. Lucas capítulo 5 vai falar de Pedro, que ele ficou pescando a noite toda e não conseguiu pegar nada. Então tá, ele queria peixe. No dia seguinte ele vai ficar lá, frustrado, cansado, desanimado. E eu sei quanto é frustrante para o pescador, porque o meu pai é pescador. Então o pescador ficar passando a noite toda pescando, ainda mais numa correnteza, lançar a rede dá muito trabalho, cansa os braços. E aí você ficar a noite toda é algo muito literalmente frustrante.
para um pescador. E cansativo, muito cansativo. E aí ele vai lá na beira da praia, Jesus aparece quando ele menos espera. E aí no pior dia dele, quando ele decide desistir, Jesus aparece para ele, entra no barco dele, usa o barco dele. E depois que Jesus termina de usar o barco dele para falar com a multidão, ele olha para Pedro e diz: lança a rede, vai para as águas profundas e lança a rede, porque você vai conseguir pegar essa pesca. Tudo bem. Ele vai: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, mas eu com a tua palavra lançarei. Ele faz o quê? Ele pega a rede, lança. Quando ele lança, a Bíblia diz que foi tanto peixe, que as redes estavam arrebentando. Eita, glória! E quando eles pegaram os peixes e colocaram dentro do barco, o barco estava quase afundando. Então o que aconteceu? Eles teve que chamar um outro barco para botar mais peixe dentro, e mesmo assim os outros barcos estavam quase afundando. Ele teve o resultado, mas o resultado também trouxe peso. Eita, pai! Ele teve a pesca, mas a pesca pesava. A pesca cansava. O peso daquela pesca exigia mais esforço. Dava uma alegria, dava, mas trazia mais cansaço, porque tinha que fazer uma força para puxar. E dava um desespero, porque parecia que o barco ia afundar. É o peso do resultado. E eles, então, se eu quero muito da parte de Deus, eu tenho que entender, eu tenho que aguentar o peso do muito. Não é só viver o muito, não é só experimentar o muito de Deus. O algo grande de Deus, o projeto grande de Deus tem as responsabilidades, tem o peso, tem as guerras. Então, para mim suportar isso, eu preciso de estrutura. Por que muitos se perdem hoje em dia? Porque não tem raiz, não tem estrutura. Quer chegar lá de qualquer maneira no propósito de Deus. E aí vem o vento, e aí como a folha seca é levada pelo vento. Verdade. Então Deus primeiro ele vai provar você, fortalecer você, para você viver o que ele tem na tua vida. Então o que Deus está dizendo para mim, dizer para você que está aqui nessa noite, poderia ter vindo outras pessoas, mas Deus selecionou você para ouvir isso. Oh, papai. Essa frustração, essa decepção, essa luta, essa guerra, essa dor, esse seu problema que você tem passado, Deus me trouxe aqui, lá do outro lado do Brasil, só para te dizer que essa guerra é um anúncio de algo grande que está vindo ao teu caminho. Deus fará algo muito grande na tua vida. É por isso que está doendo muito. É por isso que está te preocupando muito. É por isso que muitas vezes está tirando até teu sono. Mas é anúncio de algo grande que está a caminho. Deus está fortalecendo a tua fé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus está preparando algo grande para você. Aleluia. Por que Deus está te provando? Porque Deus não quer perder você. Tem uns que Deus até permite se perder por um tempo, mas tem outras pessoas que Deus não deixa se perder. E para Deus não deixar essa pessoa se perder, o que Deus faz? Deus preserva. E Deus preserva através da aprovação. Porque antes de você chegar aonde Deus falou que você vai chegar, primeiro Deus vai fazer você conhecer o Deus que você serve. Verdade. Para você entender que você não é qualquer um. Para você entender que quando você chegar lá e você ter um testemunho para contar e ninguém pensar que você caiu de paraquedas. Você tem uma história. Antes de Deus te dar um milagre, primeiro Deus vai te dar uma história. Deus está te dando um testemunho para ter o que contar quando você chegar lá. Porque vai ter pessoas que já passaram pela mesma área que você está passando agora. E Deus vai colocar você como uma evidência de que tem como vencer. De que o impossível pode se tornar possível. Glória a Deus. Você vai ser uma existência viva do poder sobrenatural de Deus. Aleluia, Pai. Josafá está aqui, no pátio novo. E ele começa a orar. E ele começa a falar: não, Senhor, porque o Senhor não é Deus. Começa a falar do poder de Deus. Ele começa a lembrar do que Deus fez pelo povo de Israel. Porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é soberano.
Porque o Senhor é isso. Porque o Senhor fez isso pelo povo de Israel. Senhor, isso. Porque quando eu não tenho, você precisa entender isso. Vai ter momentos que você não vai ver nada favorável aos seus olhos. Verdade. E nessa hora, a única maneira de você fortalecer a sua fé é você lembrar o que Deus já fez por você. Lembrar o poder do Deus que você serve. Lembrar da tua história. Eu postei uma frase no Instagram esses dias que até viralizou e eu usei isso pra mim. Às vezes, nós temos que contar o nosso testemunho pra nós mesmos, pra gente ver o quão longe Deus já nos levou. Porque a gente para durante uma guerra e a gente começa a se lamentar, a gente começa a sofrer, a gente começa a se minimizar, a gente começa a maximizar, engrandecer o problema, a gente se sentir pequeno e não tem como, a gente começa a chorar, a gente começa a se desesperar, e isso é aquilo porque a gente é ser humano, mas o nosso defeito é esquecer o que Deus já fez. É verdade, Senhor. E aí a gente alimenta essas emoções negativas e aí a nossa fé vai diminuindo, nossa fé vai minando. Por isso que você precisa lembrar do que Deus já fez na tua vida. Verdade. Eu sei que está difícil para você agora. Não conheço a tua história, mas Deus conhece. Você conhece a sua história. E você sabe que se não fosse Deus na tua vida, você não estaria nem aqui. É verdade. E aí às vezes Deus tem que parar você para lembrar. E as coisas que eu já fiz na tua vida, não está valendo mais não? E da onde eu te tirei não está valendo mais não? Oh. E quando ninguém olhou para você e eu olhei para você, não está valendo mais não? E quando ninguém estendia as mãos para você, eu estendi, não está valendo isso mais não? E quando ninguém falava com você, eu fui lá, eu falei com você, eu falei que te amo, eu falei que eu tenho um plano na tua vida, te lavei, te limpei, te purifiquei, te trouxe aqui. Lembre das coisas que eu já fiz, diz o Senhor. Você pode não estar vendo nada diante dos seus olhos agora, mas lembra do que Deus já fez. Porque diante das circunstâncias, o inimigo, ele não pode entrar na nossa mente, mas ele pode encher a nossa mente. Ele vem diante das circunstâncias para gerar gatilhos, para você lembrar do seu passado sofredor, e ele tenta te humilhar, porque ele é abusado. Ele aproveita a tua fraqueza e ele vem te humilhar mesmo. Ele vem e bota o dedo na tua cara. Quem é espiritual com Deus aqui sabe do que eu estou falando. Que o diabo vem mesmo. Verdade. Ele se aproveita da tua fraqueza, ele vem e te humilha mesmo, ri, debocha. E é nessas horas que você precisa colocar a mão no peito. Eita, pai. Erguer o teu dedo e é você que tem que botar o dedo na cara de Satanás. Meu Deus. E lembrar quem é você. Que você não é um qualquer um. Você é escolhido e você não pode aceitar demônio nenhum te humilhar. É verdade. Tem uma autoridade na tua vida. Se você tivesse noção do que acontece quando você abre a tua boca. É por isso que o diabo te amedronta. É por isso que o diabo te ataca. Porque ele sabe que a partir do momento que você começa a orar, que você começa a declarar a palavra de Deus, que você começa a declarar a sua identidade em Cristo, ele não tem poder sobre a tua vida. Verdade. Desse jeito. Não tem. O diabo não consegue atacar um crente revestido. Ele pode falar o que ele quiser, mas não tem efeito. Desse jeito. Eu aprendi uma coisa. O veneno só tem efeito quando você bebe dele. O veneno que Satanás lança na tua vida só vai ter efeito se você beber dele. Porque ele tem raiva de quando ele vem tentar acabar com você, você já tem a resposta na ponta da língua, que é a palavra de Deus. Eita, pai. Desse Por isso ele diz que a palavra de Deus é a espada. Deus de poder, de glória. Isso é o que é o ataque principal contra o adversário. É por isso que às vezes, numa guerra, você tem que verbalizar a palavra de Deus. Declarar em voz alta. Erguer tua mão na tua casa. Eu faço isso na minha casa, às vezes. Quando a guerra está começando a ficar intensa, eu começo a pegar a palavra de Deus, começo a levantar minha mão, começo a erguer, começo a repreender, começo a falar quem eu sou em Cristo, que eu não sou qualquer um, que eu sou filho do Todo-Poderoso, e eu não aceito demônio nenhum brincar com a minha vida. Autoridade. Porque a gente está numa geração onde os crentes têm medo do diabo. Sendo que o diabo não pode nada na tua vida. Tanto que ele só faz o quê? Ele só faz ameaça, mas vê se passa disso. Verdade.
Teu adversário só faz ameaça para te intimidar. Mas em você ele não toca. Eita Deus! Porque você tem o sangue do Cordeiro na tua vida. Aleluia! Lembre o que Deus já fez na tua vida. Para de ficar pensando negativo. Lembre do que Deus já fez. Lembre da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: trago à minha memória o que me traz esperança. É verdade, Senhor. Aleluia! O que é que você tem trazido à tua memória? Coisas que minam a tua fé? Coisas que te trazem desespero? Ou coisas que fortalecem a tua fé? Coisas que aproximam a presença de Deus de você? Comece a encher a tua mente das coisas que vêm do reino de Deus. Josafá começa a lembrar: não, porque o Senhor fez isso, porque o Senhor é Deus de Israel, porque o Senhor libertou o povo de Israel do Egito. E aí ele vai, depois de ele declarar quem Deus é e o que Deus já fez, ele vai, aí apresenta a causa. Porque assim, Senhor, o negócio é o seguinte: não tenho força. É uma grande multidão e eu não tenho força. Senhor, se o Senhor não entrar nessa guerra, eu perco. Eita, pai. Senhor é maior do que eu. Senhor, eu não aguento. Senhor, não tenho força. Senhor, é agora que é pro Senhor agir. Aleluia. Senhor, aqui é a causa, daqui, ó, e apresenta diante do Senhor. Meu Deus, olha. Todo povo de jejum em busca daqui a causa. Ó. Senhor, daqui a causa. Quando ele declara a causa, porque o Senhor sabe o que está acontecendo. Mas você percebe que o Senhor só começa a falar com ele quando ele lembra quem Deus é. Quando, claro, ele entra numa busca intensa. Ele jejua, lembra o que Deus já fez, lembra quem Deus é, lembra quem ele serve, e aí apresenta a causa. Quando ele apresenta a causa, aí o Senhor responde. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando ele fala: Senhor, é uma grande multidão, e Senhor, nós confessamos, em nós não há força alguma. Verdade. A minha esperança, a nossa esperança, Senhor, é o Senhor. Porque essa multidão não tem como vencer. Esse problema não tem como vencer. Essa circunstância não tem como eu vencer se o Senhor não entrar e descer aqui. E quando ele apresenta a causa, Deus desce na congregação. Eita, Jesus. Deus sabe o que está acontecendo na tua vida. Verdade. Mas sabe que muita coisa ainda não foi resolvida porque você ainda não declarou para o Senhor o que está acontecendo. O Senhor quer ouvir do teu coração o que está acontecendo. Porque quando você começa a declarar, se você tivesse noção, irmão, a palavra de Deus mostra que tudo que a gente fala tem poder. Tudo que a gente fala tem poder. Tudo que a gente pensa atrai para a nossa vida. O provérbio diz assim, ó: a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Ou seja, o que você pensa, você atrai para a tua vida. Meu Deus. Se você pensar: ah, não vou vencer, sou fraco, eu não consigo, eu sou inútil, é isso que você vai atrair para a sua vida. Se você ficar pensando só em fraqueza, por quê? Por que não? Por quê? É isso que você vai atrair para a sua vida. Mas se você trazer para a tua mente o governo de Deus e começar a declarar: eu vou vencer porque o Senhor está comigo, a palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou vencer porque eu estou em Cristo. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou vencer porque a minha esperança não é o que eu estou vendo. A minha esperança é o Senhor. Então tudo que você pensar, você vai atrair para a tua vida. Então Deus hoje quer iniciar esse novo tempo na tua vida. E a direção que Deus está direcionando a te passar, que Ele passou para mim, e agora eu vou passar para você, pense e traga na tua memória o que Deus falou que Ele vai fazer. Aleluia. Sabe por quê? Porque o futuro que Deus preparou para você é maior do que o teu passado, é maior do que o teu presente. Então por isso que você precisa pensar no futuro que Deus tem para a tua vida. Não no passado que você vê, porque o que passou, passou. Não vai adiantar você se lamentar. Não vai adiantar você chorar. Não vai adiantar. Só vai atrapalhar o teu presente. A Bíblia diz claramente que quando a mulher de Ló olhou para trás, ela paralisou no meio do caminho.
virou uma estátua de sal e nunca mais prosseguiu em frente. Meu Deus. Para de olhar para trás. Faça como Deus. Olhe somente para frente. Porque quando Deus chega para falar conosco, se você for ler na Bíblia, Ele nunca fala do que aconteceu, Ele só fala do que Ele vai fazer. É verdade. Desse jeito. E quando Deus manda a gente olhar para trás, é para o retrovisor. Não de forma para você se lamentar, mas como Ele, para mostrar a soberania dele do que Ele fez na tua vida. Se ele não tivesse entrado na tua história, o que seria de você? Verdade. Então lembra do que Deus já fez na tua vida durante toda essa caminhada. E isso que você está passando não é nada diante do que Deus já fez ou do que Ele ainda vai fazer. Eita, Pai, é verdade. Porque tudo que Deus falar para você vai estar além do teu limite. Sempre vai estar acima de você. Sempre não vai caber nos seus... Não vai caber. Você vai tentar encaixar nas suas limitações e não vai caber. É propósito de Deus. Ele apresenta a causa. Deus vem e se manifesta. E diz: Josafá, nessa peleja, vocês não vão pelejar. Nessa peleja, eu vou pelejar. É como se Deus estivesse dizendo assim para ele: Josafá, eu vi o quanto você lutou. Eu vi o quanto vocês se esforçaram. Eu vi o quanto vocês oraram. Eu vi o quanto vocês fizeram até onde vocês podiam. Só que dessa vez, essa guerra, quem vai lutar sou eu. É como se eu estivesse dizendo para Josafá: Josafá, eu vi todas as guerras que você passou. Eu vi o quanto você lutou até aqui hoje. Mas eu quero dizer para você, hoje e em diante, para você entender que dessa vez não será na tua mão. Dessa vez quem vai pelejar por você sou eu. Sabe o que você vai fazer, Josafá? Só vai louvar. Eu creio. Pai. Só vai fazer minha obra. Só vai fazer aquilo que eu chamei vocês para fazer. E nessa mesma medida que você estiver fazendo, eu vou entrar na causa. Enquanto você estiver fazendo aquilo que eu falei para você fazer, eu vou entrar nessa causa. E o mais interessante aqui, nessa história, é que olha isso. Deus já dá a direção para ele antes da guerra começar. Que maravilha! Ele diz assim: amanhã eles vão vir pelo caminho tal e vocês vão descer pelo caminho tal e vocês vão fazer isso aqui. E Deus deu a direção certinha. A guerra nem tinha começado. O inimigo lá de um lado pensando: agora a gente acaba com Josafá, agora a gente acaba com o reinado dele. Do outro lado, Deus já tinha dado a estratégia do que ele tinha que fazer. Verdade, adorar. E aí quando eu estava lendo isso, o Senhor falou profundamente comigo. Falou profundamente comigo. Você consegue entender? Que antes do teu adversário se levantar, eu já me antecipei primeiro. Verdade. Então, antes dessa guerra que você está enfrentando, que você está passando agora, que você não está entendendo nada, Deus já havia dado a direção antes dessa guerra começar. Você foi pego de surpresa, mas Deus não. Deus já sabia que ia acontecer. Mas Deus não falou nada porque Deus sabia que se Ele falasse antes, você ia recuar. E agora, dentro desse processo que você já está enfrentando, agora Deus fala com você. Nessa peleja você não vai pelejar. Você vai viver uma forma da tua fé que você nunca viveu durante toda a sua caminhada. Deus está falando isso comigo aqui agora. Glória a Deus! Você vai viver algo com a tua fé que você nunca viveu na tua vida. É por isso que você está dentro desse cenário que te pegou de repente, sem você entender nada, sem você planejar nada, porque você talvez estava com muitos planos. E aí de repente esse problema surgiu no meio do caminho. E aí Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou elevar a tua fé. Você vai ficar preparado, porque dentro desses dias, escutem, vocês vão lembrar de mim, Kleber. Dentro desses dias o Senhor vai mostrar que Ele é Deus. Na medida que você estiver fazendo a obra de Deus aqui neste lugar, na tua casa, na tua vida cotidiana, orando, buscando, sem se preocupar com esse problema que você está passando, confiando no que Deus está fazendo, você vai ver que ainda essa semana Deus vai mostrar que Ele é Deus. E esse problema você vai ver que para Deus não foi nada. E a tua fé vai ficar de uma forma elevada, de um nível maior, a tal ponto Eu creio que qualquer circunstância
problema que vir diante do teu caminho, por mais impossível que pareça, é onde todo mundo vai estar dizendo, não tem como, não tem jeito. A tua fé vai mostrar o quanto eu sou Deus através de você. Deus vai mudar o cenário de vidas através de você. Então, antes de Deus fazer isso, Deus permitiu você passar nesse processo para que você conhecesse o poder de Deus. Então, é como se Deus estivesse dizendo isso. Você, por esses dias, vai me conhecer de uma forma como você nunca me conheceu. É verdade. Você vai sentir o meu poder de uma forma como você nunca sentiu. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus de uma forma como você nunca experimentou. Aleluia, Jesus. É poderoso. Eles se levantam de madrugada, vão, começam a ir, começam a louvar. E a Bíblia não diz que eles viram nada. A Bíblia diz que eles só viram alguma coisa quando eles chegaram no caminho. Então você precisa entender isso aqui. Aleluia. E aqui eu finalizo. Glória a Deus, aleluia. Eles estavam louvando, indo para o caminho que Deus falou que era para eles ir. Estavam lá louvando. Então parecia que não tinha nada acontecendo, porque eles não estavam vendo nada. Eles só estavam indo louvando e não estavam vendo nada acontecer. Enquanto de um lado eles estavam louvando, não estavam vendo nada acontecer. Lá do outro lado, Deus estava descendo, sem que eles soubessem, diante dos inimigos e matando todos. Até o ponto que a Bíblia diz que não sobrou nenhum, ninguém escapou da mão de Deus. E aí quando eles chegaram, já estava tudo concluído. Não gastaram força. Verdade. Então mesmo que você não veja nada acontecer, continue fazendo o que Deus falou. Continue fazendo a responsabilidade de Deus. Porque mesmo que você não está vendo nada acontecer, não significa que não tem nada acontecendo. Nem sempre Deus vai te mostrar. Porque como foi dito aqui, o segredo não é o início, nem o meio. O segredo é no fim. Por isso que a Bíblia diz, melhor é o final das coisas do que o princípio. Então você precisa entender que você não pode se mover pelaquilo que você está vendo, mas pelaquilo que você ouviu da boca de Deus. Eles não estavam vendo nada, mas eu disse, louvem. Enquanto vocês louvam, eu vou lá nos inimigos e vou destruir eles. Eles não estavam vendo nada, estavam seguindo a direção de Deus. Mas Deus foi lá e matou os inimigos. E outra coisa, eles só queriam que Deus destruísse os inimigos. Deus fez muito mais do que eles esperavam. E aqui mesmo diz que quando eles chegaram, os inimigos já estavam destruídos. E daqueles inimigos, Deus deu tesouros para eles. Foi tanto tesouros que teve que ser 3 dias para eles saquear. E no mesmo assim não conseguiam levar tudo porque era muito tesouro. E eles queriam sua derrota. Mas Deus derrotou os inimigos, deu a derrota. E outra coisa, aquela história ali percorreu ao redor em todas as nações, a tal ponto que todos respeitaram eles e ninguém mais mexeu com o reinado de Josafá. Eita glória! Só por causa da história que Deus fez naquele dia. A história percorreu, o testemunho percorreu, sem que eles precisassem abrir a boca, as pessoas iam comentando. Você viu? Você viu o que Deus fez com Josafá? Você viu o que Deus fez com aquele povo? Deus entrou lá, Deus matou o menino, não vou mexer com ele não, eu não vou mexer com ela não, eu não vou mexer com aquele povo não, porque se o Deus fez com ele, o que dirá conosco? É assim que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai fazer muito mais do que você está esperando. E todos vão passar a respeitar você por causa do que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia, eu creio, Pai. Aleluia. Você vai ser um testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer por quem Ele ama. Então o que eu quero profetizar para você é, você não está entendendo nada agora. E Deus, por sua misericórdia, veio te explicar o que Ele vai fazer através disso. No final dessa história, vai ser muito maior do que você está esperando. Porque você quer só uma coisa. Você quer só uma coisinha. Ah, Senhor, eu quero só uma porta. Ah, Senhor, eu quero só uma cura. Ah, Senhor, eu quero só isso. E Deus vai fazer muito mais do que você está esperando. Deus vai te dar além daquilo que você está pedindo. Deus vai fazer muito mais do além das suas limitações. A tal ponto que quando perguntarem para você como é que aconteceu, a sua única explicação vai ser, foi Deus que fez. Amém. Glória. Todos vão te respeitar por causa da história que Deus está criando hoje na tua vida.
Hoje está doendo para você, mas esse cenário de sofrimento para você vai ser um cenário que vai trazer honra para a tua vida. Haverá dupla honra na tua história, na tua vida, na tua casa, na tua saúde, no teu trabalho, na tua família. Haverá dupla honra. Deus me trouxe aqui para te dizer que ao final dessa história haverá dupla honra. E como eu tenho ouvido esses dias, a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Então espera com paciência no Senhor. Espera com paciência no Senhor e você verá o que Deus é capaz de fazer. Então, como Josafá, permaneça firme mesmo que você não veja nada. O início é doloroso, o início é confuso, o início é preocupante, mas o final dessa história, se você pudesse dar uma olhadinha no teu futuro agora, você veria o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Glória a Você Deus. pode sair daqui hoje impactado com essa palavra. Porque assim como essa palavra alcançou a minha alma, irmão, eu não tive nem tempo de me aprofundar. Foi algo tão de Deus que o Senhor falou, eu quero falar isso aqui. Eu nem sabia o que Deus ia falar, porque eu já tinha o esboço preparado, né? Eu li lá o esboço e falei, não, vou falar isso. Deus mudou completamente de tudo do que eu ia falar, tudo. Me levou para uma outra direção. Então o segredo é para você fortalecer a tua mente. Não seja refém dessa circunstância. Não seja refém das suas emoções negativas. Traga a tua memória que te traz esperança. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção? Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Nessa mesma ligação, você vai fazer uma oração no seu lugar. Enquanto estiver louvando, você vai fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa palavra. E peça para Deus preparar o teu coração. Porque antes desse mês acabar, o Senhor vai fazer algo extraordinário na tua vida. O Senhor vai fazer algo extraordinário na sua vida e você vai lembrar de mim. Eu lembro que foi aquele menino que veio lá do Rio de Janeiro e Deus usou ele para falar e está acontecendo agora, não para minha glória, mas para a glória de Deus, porque eu não sou nada, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer esta palavra, que algo grande está ao teu caminho. Aleluia. Feche seus olhos e comece a orar ao Senhor, comece a pedir ao Senhor para te preparar para essa jornada que o Senhor vai fazer na tua vida. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Obrigado por ter falado conosco, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, Pai. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Agradeça ao Senhor por essa noite, agradeça. Obrigado, meu Deus, por essa palavra que falaste hoje. Obrigado, Senhor, obrigado. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Com olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, a intimidade na adoração. Como um filho eu quero abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua honra, eu quero tocar onde o filho toca, apenas um toque, apenas um toque no seu coração, as lágrimas rolam, Glória a Deus. as mãos se levantam.